Olá pessoal, dando continuidade à nossa unidade 7, nosso curso sobre a operacionalização ou operação do pacote estatístico R, nessa terceira aula nós veremos mais sobre o modelo de regressão linear simples no R, veremos como fazer a estimação do modelo de regressão linear simples. Dentre os tópicos cobertos nós veremos a regressão simples, que é a regressão de uma variável dependente em função de uma variável independente, apenas uma variável independente. Também veremos questões sobre a previsão após a regressão, como obter os valores previstos após a estimação da regressão no R, medidas de qualidade de ajuste, como obter o R quadrado no pacote estatístico R, e algumas coisas adicionais, como formas funcionais, modelo log-log e outros modelos log lineares. Para essa aula, nós utilizaremos os arquivos modelo de regressão linear simples no R, que é o script, o nosso arquivo de comandos no pacote estatístico R e também o arquivo de dados salário por hora 2. Então, novamente, ao fazer a abertura da interface de usuário do R, o RStudio, nós temos aqui nossas 4 janelas. Essa aqui já está minimizada, onde nós temos uma série de opções, inclusive onde saem os gráficos. Eu já abri também o nosso arquivo script, nosso arquivo de comandos no software R. As primeiras linhas aqui só trazem um resumo do que nós veremos na aula, mas as linhas 15 e 16 aqui já apagam todos os arquivos que estejam no ambiente, no nosso caso nós não temos nenhum, e também a linha 16 aqui já cria um objeto chamado diretório, que nós também criamos nas aulas anteriores, a flechinha que indica a criação do objeto, com o endereço da nossa pasta onde estão os arquivos de dados. O objeto foi criado aqui, ele aparece aqui na aba na janela ambiente. Posteriormente, nós temos aqui, a partir da linha 18, nossos comandos para instalar e abrir pacotes. No nosso caso aqui, no meu caso, os pacotes já estão instalados, então eles só precisam ser abertos, Lembrando que esse comando package_names ele vai criar um objeto e nós colocamos o nome dos pacotes que nós queremos instalar, caso eles não estejam instalados, e também abrir, caso eles já estejam instalados, para que eles estejam disponíveis para utilização. Lembrando sempre que nós podemos utilizar outras formas para fazer essa instalação dos pacotes, Nós podemos recorrer aqui à aba pacotes para fazer a instalação, e usar a janelinha para fazer a instalação. Ou ainda nós podemos usar diretamente aqui o comando install packages, que nós já vimos na primeira aula, e para fazer a abertura dos pacotes podemos usar o comando library. Nosso primeiro tópico, então aqui, esse comando aqui já fez, como já está instalado, ele já verificou que já está instalado, só fez a abertura dos pacotes. E o nosso primeiro tópico trata da regressão simples. Nesse caso, nós utilizaremos o exemplo nessa aula da relação entre salário por hora e educação, uma relação bastante conhecida, bastante estudada na economia, onde normalmente a educação está relacionada com maiores retornos em termos de salário, ou seja, quanto maior a educação, maior se espera que seja o salário por hora do indivíduo. Para isso, nós precisamos de uma base de dados de salário por hora e educação, educação medida em anos de escolaridade. Essa base de dados está disponível no arquivo em CSV salário por hora 2. Então, eu vou criar um objeto na linha 30 com o nome de salário. E aqui à direita da flechinha nós temos o comando read csv2, que vai fazer a abertura dessa base de dados. Como nós já criamos um objeto com o endereço onde se encontra essa base de dados, vou utilizar esse endereço aqui. O comando da linha 31 simplesmente para nós observarmos a base de dados. É uma base de dados com 528 indivíduos, nesse caso, um corte transversal. Cada indivíduo tem registros sobre uma série de variáveis, dentre as quais nós temos anos de escolaridade, a variável ESC, a região, nesse caso uma base de dados dos Estados Unidos,
uma variável dummy categórica, onde 0 significa que o indivíduo mora em uma outra região, a não ser a sul, e quando é 1, ele reside na região sul. E aqui nós temos a descrição das outras variáveis, mas as que importam para nós nesse momento é o sal-hora, que é o salário por hora em dólares, e a escolaridade, que são os anos de escolaridade em anos, né? Mas nós temos outras variáveis. Então, as linhas seguintes de comando, elas nos mostram a estrutura dos dados, mas a linha 33 utiliza lá o nosso operador pipe, né, a variante do operador pipe para os dois lados. Significa que nós vamos utilizar o comando select aqui para deixar na base de dados apenas as variáveis sal-hora e escolaridade, e ele já vai atribuir essa seleção para o objeto no lado esquerdo, né? Então, quando nós observamos novamente o salário, todas as variáveis foram deletadas e ficaram apenas as variáveis de interesse, o salário por hora e escolaridade. Inclusive, ele mudou a ordem, né? Porque a escolaridade estava em primeiro, mas aqui nós mudamos a ordem também. Comando para mostrar a estrutura dos dados, né? Mostrando que é uma base de dados com 528 observações e agora sim apenas duas variáveis, uma vez que nós filtramos as demais, retiramos as demais. Comando Stargazer, que gera uma tabela formatada já, com uma série de estatísticas. Temos aqui o número de observações, 528, a média do salário, 9,04 dólares por hora, a média da escolaridade para essa amostra, 13 anos de escolaridade a média. Lembrando que essa é uma base de dados para 1995 e é interessante observar que nos Estados Unidos, já em 1995, havia uma média alta de escolaridade, 13 anos de escolaridade, enquanto no Brasil, hoje nós estamos atingindo ali 7,5, 8 anos de escolaridade em média da população. Então, a teoria do capital humano explica a diferença de desenvolvimento dos países e da taxa de crescimento, também por conta dos níveis de escolaridade da população. A linha 36 vai nos mostrar as 10 primeiras linhas, né? Comando head, o objeto e o número de linhas que nós queremos que mostre. Então, o primeiro indivíduo tem um salário por hora de 9 dólares por hora e uma escolaridade de 10 anos de escolaridade. E assim sucessivamente os demais. Outros comandos para explorar os dados, nós podemos observar a correlação entre o salário por hora e a escolaridade. Nesse caso, o comando core vai mostrar a matriz de correlação, vai calcular a correlação entre todas as variáveis da base de dados. Nesse caso, nós deixamos apenas essas duas variáveis, por isso aparece só essa matriz pequena aqui, 2x2. Diagonal principal de uns, porque é a correlação da variável com ela mesma. E os triângulos inferior e superior são idênticos, porque também é a correlação entre escolaridade e salário-hora, e de salário-hora com escolaridade. Então, 0,39, uma correlação positiva, né? Não é uma correlação muito forte, muito alta, mas é uma correlação positiva de 0,40, por ser também uma base de dados em corte transversal com várias observações, é esperado que a correlação não seja tão alta também. Lembrando que a correlação não implica causação, a causação vem da teoria do mecanismo que explica a relação entre salário e escolaridade. Basicamente, o que determina o salário na microeconomia é a produtividade, e a escolaridade seria uma espécie de proxy para produtividade, uma vez que nós não temos uma medida muito boa de produtividade para a população como um todo, nós utilizamos a escolaridade. Então, espera-se que indivíduos com maior nível de escolaridade sejam mais produtivos e, consequentemente, tenham um salário por hora maior. A linha 40, aqui novamente nós estamos usando a variante do operador pipe, agora para os dois lados, novamente, ou seja, esse comando mutate, que é para criar variáveis, nós criaremos a variável salário hora médio, que vai ser a média do salário hora, e ele já vai ser atribuído ao objeto salário.
Então, quando nós estimamos, nós já observamos aqui a média do salário, que nós já tínhamos calculado. 9,04 aparece para todos os indivíduos. Então, finalmente, nós chegamos na regressão simples, que será do salário por hora, nossa variável dependente, a variável que nós desejamos explicar, em função de uma constante, B1, mais um coeficiente angular, B2, relacionado com a variável escolaridade, mais um termo de erro. Para fazer a estimação no R, nós criaremos um objeto, novamente. Aqui foi nomeado como modelo SAWARA 1, em referência à primeira regressão que nós estamos estimando. E aqui a criação do objeto é sinalizada pela flechinha, né? Um sinal de menor que e um tracinho, o hífen ou sinal de menos. E o comando no R que estima modelos de regressão é o LM, que é o de Linear Model, né? Modelo linear. Esse comando ele tem as seguintes opções, né? Nós temos que incluir a fórmula. Nesse caso, depois do igual aqui, nossa fórmula é o salário hora, sendo explicado pela escolaridade. E aí nós separamos a variável dependente das independentes pelo tio, mas nesse caso nós temos apenas uma variável independente. Depois da vírgula, nós temos informando para o R, né, uma vez que não estamos utilizando o comando ATAT, nós precisamos dizer para o R quem é a base de dados, de onde sairão essas variáveis, no nosso caso é do objeto salário. Ao estimar a linha 43, o R apenas cria, né, o objeto está aqui, criado no ambiente, mas ele não mostra nada. A gente precisamos pedir para o R mostrar os resultados, que é o comando summary. Summary, entre parênteses, modelo SAWARA 1, que foi o modelo que nós estimamos. Ele mostra uma série de resultados, como no Excel. O primeiro deles é qual que é a fórmula que nós estamos utilizando, qual é a regressão que nós estimamos, que é de salário por hora em função da escolaridade, qual é a base de dados, salário. Aqui, estatísticas dos resíduos. Aí nós temos os coeficientes, coeficiente do B1, do intercepto, menos 1,60, né? Uma interpretação mecânica seria de que pessoas com 0 anos de escolaridade teriam um salário negativo, né? Mas essa interpretação ela nem sempre tem lógica econômica, essa interpretação. O motivo é de que nós não temos muitas pessoas com 0 anos de escolaridade na base de dados, então muitas vezes o coeficiente aqui, o intercepto, a constante, pode não ter uma interpretação econômica lógica. Temos aqui o erro padrão, 1,10 no caso do intercepto, a estatística T, 1,45, lembrando que o sinal não é utilizado aqui na estatística T, e a probabilidade de 0,14 ou 14,6%. Então, 14,6% é a probabilidade desse coeficiente ser igual a zero em amostras diferentes, ou seja, ele é não significativo, ele é estatisticamente igual a zero. Já o coeficiente da escolaridade, 0,81, né? Sua interpretação é que para cada ano a mais de escolaridade, o que se espera é que o salário aumente em média em 80 centavos de dólar, né, por ano de escolaridade a mais. Um erro padrão bastante pequeno, gerando uma estatística T bastante alta. Lembrando que a estatística T nada mais é do que o coeficiente dividido pelo erro padrão, nesse caso praticamente 10. Uma probabilidade muito baixa. Esse E menos 16 é uma notação científica, significa que esse valor está sendo multiplicado por 10 elevado a menos 16, ou em outras palavras, dividido por 10 elevado a 16, então um valor muito próximo de zero, mostrando a significância estatística do coeficiente da escolaridade. Então, bastante significativo, mostrando que existe uma relação muito forte entre salário por hora e escolaridade. Aqui nós temos a legenda, né, dos códigos de significância, né, se a variável tem entre 10% e 100%, né, da probabilidade, não aparece nada, como é o caso aqui do intercepto. E aqui no caso 3 estrelas,
é quando a variável tem entre 0 e 0,1% de probabilidade aqui de valor P, que é o caso da escolaridade. Entre 5% e 10% apareceria o ponto, não é o caso aqui. Entre 1% e 5% apareceria uma estrela. Entre 0,1% e 1% apareceriam 2 estrelas. Abaixo aqui temos outras estatísticas, as mais interessantes seriam o R quadrado, 0,15, um R quadrado baixo, motivado pelo tipo da base de dados, né? Então, quando a gente pega um pouco mais de experiência em relação às estimações, a gente observa que esse R quadrado aqui não tem muita importância, né? Por se tratar de uma base de dados de corte transversal, o R quadrado ajustado aqui. Nesse caso, como nós não estamos comparando modelos, ele também não é muito útil. E a estatística F, de significância geral, se mostrando bastante significativo o modelo, ou seja, ele é muito superior do que utilizar a média para fazer a previsão do salário por hora das pessoas. Então, conhecendo a escolaridade, é um previsor bastante bom para o salário por hora dos indivíduos. Voltando aqui ao nosso script, a linha 45 traz aqui, se nós quisermos apenas o coeficiente da escolaridade, a gente utiliza o seguinte comando, que é o objeto, onde se encontra esse coeficiente, o hashtag. Então, nós estamos querendo associar o coeficiente escolaridade, ou nós estamos querendo saber o valor do coeficiente escolaridade que está nesse objeto. Então, ao estimar isso, ele vai mostrar exatamente apenas o coeficiente da escolaridade. Nós podemos ainda obter os coeficientes B1 e B2 aplicando diretamente a fórmula de MQO aqui no R, né? A fórmula do B2, do coeficiente angular, é a covariância do salário por hora com a escolaridade dividido pela variância da escolaridade. No entanto, observe aqui que, como eu não estou utilizando o comando ATAT, eu preciso associar o nome da variável à base de dados onde ela se encontra, né? Por isso que a gente faz isso com o cifrão. Eu acho que eu falei hashtag aqui, é o cifrão. Então, observe que salário, cifrão, sal-hora, vírgula, salário, cifrão, escolaridade. Isso aqui é a fórmula como o R calcula a covariância. Então, nós precisamos informar a primeira, vírgula, a segunda variável para calcular a covariância. E a variância, nós informamos aqui a escolaridade. Novamente, né, obtemos o mesmo valor ali. Já a linha 48 faz o mesmo cálculo, só que para o coeficiente de B1. Né? Estamos criando um objeto com o valor do coeficiente B1, assim como fizemos com o B2. O B1 nada mais é do que a média do Y, né? A média, nesse caso aqui, o Y é o salário por hora, menos B2 vezes a média do X, que nesse caso aqui é a escolaridade. Ao estimar, nós também obtemos o mesmo valor, menos 1,60. Próximo comando, a gente vai fazer gráficos, né? O gráfico de dispersão com a reta de regressão estimada. Até agora, nós utilizamos o comando plot, o comando mais básico para fazer um gráfico. Então, nós informamos quem é o x. Nesse caso, novamente, eu tenho que associar a variável com o objeto onde ela se encontra. Vírgula, informamos quem é o y. E os comandos aqui, da linha 52 a 54, são para inserir uma linha de regressão. Ele está inserindo essa linha com uma constante sendo o nosso intercepto calculado e o nosso coeficiente angular sendo o nosso B2 calculado. E também atribuindo a cor vermelha. Então, ao estimar aqui, ele vai nos mostrar o gráfico. E como eu disse, essa é uma base de dados especial, uma vez que a nossa variável x ela é um inteiro, né? São números inteiros. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Enquanto o salário por hora é uma variável contínua. Então, a gente vai ter essas colunas aqui, porque são várias observações, né, para um determinado valor.
Até por isso o r quadrado acaba se tornando baixo, porque o r quadrado nada mais é do que a distância, né, que existe entre a linha de regressão estimada e os valores observados aqui. Então nós usamos até agora o comando plot para fazer gráficos, mas a partir de agora nós vamos introduzir aqui o comando ggplot. Esse comando ggplot, do pacote ggplot, é um pacote bastante popular no R para fazer gráficos. Os gráficos dele são mais visuais, né, são mais trabalhados, então ele é bastante popular no software R. Um detalhe interessante do comando ggplot é que cada linha você pode inserir um item ou uma formatação no gráfico com cada comando. Nesse caso aqui, cada linha, porque nós separamos a linha. Ela poderia estar toda numa linha só, separada apenas pelo sinal de mais, né, que você está somando um objeto no gráfico. Mas para ficar mais fácil de entender, nós deixamos um comando em cada linha. Então o comando ggplot vai criar o gráfico, né? Então nós falamos, entre parênteses aqui, nós informamos para o R quem é a base de dados é o salário, data igual a salário, e informamos quem vão ser os eixos aqui nesse caso, com o item mapping aqui. O X vai ser a escolaridade, o Y vai ser o salário por hora. Esse aqui é o comando básico, né? Está criando o gráfico. E aí nós adicionamos formatações a esse gráfico, ou itens, ou objetos. Então, o sinal de mais aí na outra linha tem o theme BW, que muda o tema. O tema padrão, se nós não incluirmos o BW, vai ser cinza e preto. BW é uma referência a preto e branco, então o tema, ao invés de cinza e preto, vai ser o preto e branco. Então, ele vai personalizar o fundo do gráfico. Posteriormente, nós veremos um gráfico sem essa personalização. O GOnPoint, ele vai inserir, ele está informando o R, olha, nós queremos um gráfico de dispersão, nós queremos esse gráfico aqui que ele seja de dispersão, então um point se refere aos pontos, né? Se fosse line seria a linha, e aí nós adicionamos por fim uma linha de regressão, assim como nós fizemos aqui anteriormente, por esse comando, no comando ggplot, no pacote ggplot, é o geonSmooth. Então nós informamos o método linear model. Poderíamos informar a fórmula também, mas como sem informar a fórmula ele vai usar a fórmula linear, ou seja, y em função de x. Standard error, né, o erro padrão, nós estamos pedindo para ele não mostrar o erro padrão na linha de regressão. Então, ao estimar todas essas linhas em conjunto, ele informa que, como nós não usamos nenhuma fórmula, ele está usando a fórmula linear. E aí aqui nós temos um gráfico. É exatamente o mesmo gráfico do comando plot, mas usando o comando ggplot, mostrando uma relação positiva, como nós já vimos pelo coeficiente positivo 0,81, da escolaridade em função do salário por hora. Quanto maior a escolaridade, maior é o salário hora médio. Dando sequência, após a estimação da regressão, nós podemos obter os valores previstos. O valor previsto da variável dependente do salário por hora, previsto pelo modelo, e também o resíduo, que é a diferença entre o valor previsto e o valor observado. Para obtermos primeiramente aqui os valores previstos ou estimados para a variável dependente, no nosso caso aqui o salário por hora, nós criaremos a variável salário por hora est, uma referência ao valor estimado. Para isso, na linha 66, nós temos aqui o objeto salário, nossa base de dados, novamente nossa variante do operador pipe, e o comando mutate, para criar a variável salHoraEst, sendo igual ao valor estimado, ao valor previsto, né, do comando do R aqui, o fitted, do objeto modelo salHora1, que é onde nós armazenamos os resultados da regressão. Então, ao usar a linha de comando 66, a variável salário por hora estimado aparece
aqui como uma nova variável na nossa base de dados. O comando stargazer vai novamente nos fornecer uma tabela formatada para as variáveis do nosso objeto ali, salário. E aí agora nós temos, além do salário por hora, o salário por hora estimado. Então observe que a média do salário por hora é 9,04, como nós calculamos anteriormente, uma variável só com a média, mas a média do salário por hora estimado também é 9,04, uma vez que a regressão é uma reta que passa nas médias condicionais da variável salário por hora, então é natural que a média de ambas sejam idênticas. Novamente aqui vamos fazer um gráfico utilizando o comando ggplot. Então, dessa vez nós estamos informando apenas o objeto onde contém os dados e quem vai ser o eixo x, porque nós vamos atribuir os eixos y com o comando geonPoint. Nós vamos atribuir um eixo y sendo o salário por hora, uma variável no eixo y sendo o salário por hora, e aí nós atribuímos uma cor com um nome aqui. Esse comando color vai atribuir uma cor para a variável sal-hora. E o mesmo comando, observe, somente trocando o nome da variável sal-hora agora pelo salário por hora estimado. E o comando color vai atribuir também uma cor diferente para essa variável, aqui a legenda dela, salário por hora estimado. Finalmente, nós incluímos também o nome do eixo x, escolaridade. Então, ao estimar, obtemos aqui o gráfico, e dessa vez nós não mudamos o tema, o fundo do gráfico, então dessa vez ele apareceu cinza e branco. Eu acho que eu falei cinza e preto, mas na verdade é cinza e branco, né? O cinza com as linhas de grade aqui brancas. Os pontos em azul aqui, ou verde, é o salário por hora observado da base de dados. Em laranja é o salário por hora, são os valores estimados. Os valores estimados, obviamente, vão coincidir aqui com a linha de regressão. Ou seja, quando nós observamos aqui no nosso objeto de base de dados, o valor médio de salário por hora das pessoas que têm 10 anos de escolaridade é 6,53. Então, esse é o valor mais provável de salário por hora para as pessoas que têm 10 anos de escolaridade. Então, ao encontrar outra pessoa com 10 anos de escolaridade, nós identificaremos o mesmo valor de salário por hora, que é a pessoa 83. Mesmo valor. Aqui no início também nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pessoas com 12 anos de escolaridade. E o salário mais provável de uma pessoa com 12 anos de escolaridade é 8,16. Então, esses valores são obtidos através da regressão, né? Aqueles dois coeficientes, menos 1,60 para o B1 e 0,81 para o B2. E eles indicam os valores mais prováveis de salário para as pessoas, né? É a média condicional para as pessoas que têm 12 anos de escolaridade nesse caso aqui. A diferença entre o valor que as pessoas realmente ganham, no caso dessa pessoa que ganha 5,50, mas o mais provável pela escolaridade dela era ganhar 8,16, a diferença será o resíduo. É o erro de previsão, que é o próximo item que nós obteremos aqui. Então, um comando similar, né? Na verdade é o mesmo comando que nós utilizamos para obter o salário por hora estimado, nós utilizaremos agora para obter o resíduo. Salário, que é o objeto onde nós guardaremos a variável, a variante aqui do operador pipe, comando mutate, o nome da variável est, né, o erro estimado. Só que ao invés de fitted, nós vamos querer os resíduos. No nosso caso aqui, o R em inglês, né, residuals, do modelo sal-hora 1. Ao calcular, ela vai aparecer como uma nova variável, e aí nós podemos observar.
O primeiro indivíduo tem 10 anos de escolaridade. Pelo modelo de regressão, o valor mais provável de salário seria 6,53, seria o valor previsto, caso nós não conhecêssemos, né, o verdadeiro valor, que é 9. E a diferença entre 9 e 6,53 é o resíduo, 2,46. O segundo indivíduo tem um salário observado de 5,50 dólares por hora, tem 12 anos de escolaridade, com isso o modelo prevê que ele teria um salário de 8,16, um erro, portanto, de 2,66. Comando Stargazer, agora mostrando uma nova variável, a média do erro é zero, uma propriedade matemática de variáveis que são desvios com relação à média, é o caso do erro, né? O valor estimado é uma média condicional, menos o valor observado, que forma a variável resíduo. Portanto, o resíduo é um desvio com relação à média e ele tem essa característica. A média é sempre zero porque a soma desse tipo de variável é sempre zero. Então, mesmo comando praticamente para fazer o gráfico também, incluindo os resíduos. Agora, ao invés do salário estimado, nós estamos incluindo os resíduos. Os resíduos agora estão em laranja, espalhados aqui em torno do zero, os resíduos. Como a média, a soma é zero, eles estão espalhados em torno do zero, sobrepondo muitas vezes aqui os valores observados do salário por hora. Então, parece que o modelo muitas vezes subestima, o salário aqui. Então, se nós pedirmos agora para mostrar as 10 primeiras linhas, nós vamos observar o seguinte. O que nós acabamos de observar também na base de dados. O primeiro indivíduo tem ganha 9 dólares por hora, tem 10 anos de escolaridade. Segundo o modelo, mais provável é que ele ganhe 6,53. A diferença entre os dois é o resíduo, como mostrado. O próximo comando traz um gráfico incluindo todas as informações vistas até agora. Então, atribuindo apenas aqui o eixo X à escolaridade, e aí são criados mais 4 objetos aqui. É inserido no eixo Y aqui o salário por hora observado, o salário por hora estimado, o resíduo estimado e também é feito o ajuste da linha e incluído o nome do eixo X. Esse gráfico não vai ter muita utilidade, uma vez que muita informação vai torná-lo aí pouco útil. Vemos aqui a nossa linha de regressão. Em verde aqui nós temos o resíduo estimado, em roxo os valores observados, em vermelho o ajuste da linha, e em azul o salário por hora, valor estimado, que vai coincidir aqui com a linha de regressão. Dá para ver de forma sutil ele atrás da linha de regressão aqui. Então esses são os valores previstos, basicamente o valor previsto da variável dependente e também os resíduos. Outra estatística bastante utilizada são as medidas de qualidade do ajuste, que permitem que nós vejamos quão bem os dados se ajustam à linha de regressão. O clássico mais observado é a estatística R², que mostra qual que é o percentual da variância da variável dependente, no nosso caso aqui de salário por hora, é explicado pelas variáveis independentes, no nosso caso aqui a escolaridade. Então, primeiro, nós vamos utilizar a função str, de structure, de estrutura, para mostrar o que está incluído nos resultados da regressão. Então, ao utilizar o comando str no modelo SAORA1, que é o nosso objeto que contém os resultados da regressão, ele mostra toda a informação que está contida no nosso objeto modelo SAORA1, assim como a linha 97 também faz. Então, nós temos várias informações aqui, como a fórmula,
os resíduos, os coeficientes estão aqui guardados, né? Nós já utilizamos o cifrão coeficientes para encontrar os coeficientes estimados, né? Aqui nós podemos observar aqui do intercepto e da variável escolaridade. Aqui são os erros padrão, valores t e assim sucessivamente. E um desses itens é o r quadrado, né? Está guardado, está localizado aqui. Então, como ele é armazenado como r squared, se nós quisermos saber apenas o valor do r quadrado, nós utilizamos o comando summary, o objeto onde está contido, e aí o cifrão e o nome do objeto que nós queremos observar. Nesse caso aqui 0,15, ou seja, cerca de 15% aí da variância do salário por hora pode ser explicado pela escolaridade, né? Parece ser um valor baixo, mas como eu já expliquei, o fato de ser uma amostra de dados de corte transversal e também o fato de a variável escolaridade ser inteiros provoca normalmente um r quadrado baixo. Então é natural ter um r quadrado baixo nesse tipo de amostra. Existe uma outra função, NOBS, que é o número de observações, né? Se associada ao objeto, ela vai mostrar o número de observações, no nosso caso 528. Então, normalmente aqui o que é útil é o r quadrado, mas o comando summary, juntamente apenas com o objeto, ele já mostra todas as estatísticas, como nós já observamos. Por fim, aqui, nosso último tópico vai falar sobre formas funcionais, né? Os modelos log-log ou log-linear e outros modelos log-lineares. São variações do modelo linear que nós estimamos. Então, um modelo sem transformação nenhuma nas variáveis nós chamamos de modelo linear. Para estimar os outros modelos, outras formas funcionais, nós precisaremos das variáveis em logaritmo. O logaritmo do salário hora e o logaritmo da escolaridade. Nas aulas nas próximas aulas nós veremos que não é necessário criar essas variáveis para usar na regressão, mas nesse momento nós vamos criá-las. Então nós vamos atribuí-las aqui ao objeto salário, nosso operador pipe, a variante, para atribuir as variáveis criadas pelo comando mutate, nomeadas como log salhora, é o log, entre parênteses, salhora. Então a gente está dizendo para o R que nós queremos calcular o logaritmo dessa variável, assim como da escolaridade. Ao estimá-la, duas novas variáveis são criadas com o logaritmo do salário por hora e o logaritmo da escolaridade. A primeira forma funcional é a forma funcional linear, que aparece aqui na lista de comandos. Nós já estimamos ela, né? É o modelo salhora 1. Ela já foi estimada, já tem o objeto salhora 1 aqui, então nós não precisamos estimá-la novamente. O gráfico também nós já fizemos, mas olhando ele de novo aqui. Próxima forma funcional que aparece é a forma funcional log-log, ou também chamada de log linear, que é quando tanto a variável dependente quanto a independente são logaritmos. Então, nesse caso aqui é um comando muito similar ao do modelo linear, só que eu estou atribuindo o número 2, modelo salhora 2, para diferenciá-lo do salhora 1. E no lugar do salhora é o log salhora, e no lugar da escolaridade, o log da escolaridade. O objeto de onde saem os dados é o objeto salário. E já para obter os resultados aqui, nós pedimos ao R o comando summary para que ele mostre os resultados. Então, aqui estão os resultados.
intercepto e coeficientes angular aqui diferentes, porque as variáveis não são as mesmas, são variáveis de logaritmo. A interpretação também muda, agora é elasticidade direto. Então a interpretação aqui desse 1 é que quando se aumenta em 1% a escolaridade, o salário por hora aumenta em 1% em média. A variável escolaridade aqui significativa, né? Normalmente não é utilizado o logaritmo de variáveis como a escolaridade, porque a interpretação ela não fica muito lógica, né? Você não consegue aumentar 1% a escolaridade. Fica um pouco, você consegue aumentar anos de escolaridade, mas o percentual fica um pouco estranho. O gráfico aqui, novamente usando o comando ggplot, e aqui nós já estamos informando quem que é o eixo x, quem que é o eixo y, agora os logaritmos, pedindo um gráfico de dispersão de pontos e também a linha de regressão. É um gráfico parecido da escolaridade com salário por hora, mas lembrando que na verdade é a relação entre os logaritmos, né? Mas é uma relação positiva. Próximo é o modelo chamado de Linlog. Os comandos são bastante similares. Vou atribuir ao objeto número 3 por ser o terceiro modelo. Só que o modelo Linlog traz a variável dependente linear, sem transformação, e a variável independente com logaritmo. Certo? Então, ao estimar, nós temos aqui o seguinte resultado. Lembrando que a interpretação desse modelo é diferente dos anteriores, né, pelo fato da variável escolaridade estar em logaritmo, mas o salário por hora não. Então, nós precisamos dividir por 100 esse valor, ou seja, e a interpretação é o seguinte: quando a escolaridade aumenta em 1%, como é positivo, o salário por hora vai aumentar em média em 0,09 centavos de dólar por hora, porque nós precisamos dividir esse valor por 100. O gráfico, novamente, muito similar o comando, a relação positiva. Outra forma funcional, essa sim, para esse tipo de análise de salário por hora e escolaridade é mais utilizada, conhecido como a equação de salários de Mincer, que é a forma funcional log-lin, onde o salário por hora aparece como um logaritmo, mas a escolaridade não. Aí atribuímos o número 4 para esse modelo de regressão. Solicitamos ao R que já nos mostre os resultados com o comando summary. E agora sim, esse é o modelo mais utilizado. Como a escolaridade não está em logaritmo, a interpretação é a seguinte: quando a escolaridade aumenta em um ano, normalmente, em média, o salário aumenta nesse valor vezes 100, né? Então cerca de 8%. Agora sim. Quando a escolaridade aumenta em um ano, em média, o salário por hora aumenta em 8%. Por quê? O salário hora está em logaritmo. Então essa é a interpretação desse modelo, esse é o modelo mais utilizado, mais indicado para esse tipo de análise. O gráfico novamente, mudando sempre as variáveis, agora nós temos a escolaridade e o logaritmo do salário, mas mostrando a relação positiva. E ainda nós temos outras formas funcionais possíveis. Aqui ainda nós não estamos levando em consideração as formas funcionais polinomiais, serão levadas em consideração nas próximas aulas. A próxima forma funcional que nós temos aqui é a regressão que passa pela origem, um modelo de intercepto zero, que no Excel, para estimar esse tipo de modelo, nós apenas marcamos uma opção para estimar o modelo com constante zero.
Esse modelo é bastante utilizado para estimar o beta da regressão do modelo de precificação de ativos, o modelo KPM. Aqui nós vamos utilizar apenas como exemplo, atribuindo aí ao objeto 5 a regressão linear. No Excel, no R agora, nós utilizamos a seguinte fórmula para estimar o modelo sem intercepto. A variável dependente, til, o zero, indicando que nós queremos um modelo sem intercepto, mais, no nosso caso aqui, a nossa variável independente escolaridade. Já solicitamos ao R que nos mostre os resultados e, como nós podemos observar, ele mostra um modelo sem intercepto. Consequentemente, nosso coeficiente angular mudou aqui. No nosso gráfico, incluímos novamente o eixo x e y, um gráfico de dispersão, mas a novidade aqui é que nós estamos incluindo uma linha de regressão sem o intercepto. Por fim, temos a regressão apenas sobre a constante, quando nós não utilizamos nenhuma variável independente. Nesse caso, aqui o objeto 6, apenas colocamos a variável independente em função do 1. E agora, antes nós tínhamos apenas o coeficiente angular associado à variável escolaridade, agora nós temos apenas o intercepto, que vai ser, obviamente, a média ali do salário por hora. No gráfico, nós vamos incluir agora uma linha de regressão constante. Então, vai aparecer apenas a média do salário aqui. Com isso, nós acabamos aqui a nossa lista de comandos da aula 3. Então, essa foi a regressão linear simples no pacote estatístico R, e na próxima aula nós veremos mais sobre regressão, agora regressão múltipla, incluindo mais variáveis independentes no modelo.